Paz e graça, povo de Deus. Hoje nós vamos falar de oração, vida de oração. Amém? Como ter uma vida de oração. Olhando para a história de Sansão, Sansão foi um homem escolhido para servir a Deus antes mesmo do seu nascimento. Mas a Bíblia nos diz que houve um dia que ele confiou na sua própria força, na força do seu próprio braço, e as coisas acabaram por não correr tão bem assim. Sansão disse: hoje eu irei vencer, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que no dia em que Sansão pensou também estar ainda forte, ainda cheio, ele já estava vazio, ou seja, a presença de Deus já não estava nele. Então, meus amados, é importante nós buscarmos ter uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, leitura da Bíblia, permanecermos cheios da presença de Deus, permanecermos cheios da palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus nos diz que se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será concedido. Ou seja, meus amados, é importante nós sabermos ter um tempo devido de oração. A oração não deve ser levada de ânimo leve como algo que é obrigatório, mas é um momento de comunhão, é um momento de estar conectado ao Pai, estar conectado a Deus. Amém? E a oração deve ser prioridade na nossa vida. A palavra de Deus já nos manda a orar sem cessar. Amém? Não tem como um crente permanecer em pé. Não tem como uma pessoa permanecer em pé sem oração. Em vez de tirar tempo para estar a fazer outras coisas que não têm nada a ver, que não edificam, é importante nós sabermos que a oração é prioridade. Deus deve ser prioridade na nossa vida. E se Deus é prioridade na nossa vida, significa que a oração vem em primeiro. Porque é na oração que nós nos conectamos com Deus, que nós conseguimos manter uma comunicação direta com o nosso Criador. É na oração que Deus nos fortalece, que Deus nos capacita, que nós ficamos mais próximos ainda dele. Amém? É importante compreendermos que a prioridade da nossa vida, o número 1 deve ser Deus. Antes mesmo de virmos nós, nossos pais, marido, esposa, filhos, irmãos, etc., vem Deus. Antes de tudo na nossa vida, antes de trabalho, antes de tudo, a prioridade deve ser Deus. E a vida de oração, ela não deve ser negligenciada ou colocada em segundo plano. Não, muito pelo contrário. Amém? Não tem como um crente, não tem como uma pessoa se manter de pé sem ter uma vida de oração. Amém? E a oração, por sua vez, ela deve ser regada de leitura da Bíblia. Amém? Estive a meditar no livro de Juízes, concretamente no capítulo sobre Sansão e Dalila. Naquele dia, Sansão acordou e, sabendo que os filisteus estavam ali para prender a ele, ele disse: sairei e me livrarei deles como das outras vezes. Entretanto, ele não tinha notado que o Senhor já havia se retirado dele. Ou seja, Sansão confiou na força do seu próprio braço. É importante nós percebermos que sem Deus nós não podemos fazer nada, nós não somos nada. Amém? É a presença de Deus que nos sustenta. É Deus que nos mantém de pé. Amém? A palavra do Senhor já nos diz em João, capítulo 15, versículos 5 a 6. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Mas que explicação seria mais explícita que esta? Está escrito, meus amados, que sem Deus nós não podemos fazer nada. Amém? Muitas das vezes nós achamos que somos autossuficientes, que somos tão fortes e tão capazes de enfrentar tudo e fazer tudo sozinhos, mas é aí mesmo onde reside a fraqueza. É aí mesmo onde vai residir a tua queda. Porque sem Deus não existe prosperidade, não existe sucesso, não existe bem-aventurança, não existe. Amém? O que vai nos manter a nós, filhos de Deus, de pé, fortes, amém? A cumprir o chamado de Deus, a cumprir a missão que o Senhor nos confiou aqui na terra, seja ela qual for, é a oração. Então, meus amados, busquemos manter uma vida regada de oração, uma vida cheia e repleta da presença de Deus.
Amém? A oração não deve ser subjugada, a oração não deve ser colocada numa categoria de que é obrigatório fazer, é obrigatório orar. Mas é importante mantermos uma vida de oração. É importante nós estarmos conectados ao Pai, conectados ao nosso Criador. A própria palavra de Deus já nos diz: orai sem cessar. Amém? Só que, infelizmente, crescemos acreditando que muitas das vezes é o nosso dinheiro, é o nosso poder, é o nosso status, é a nossa influência, são as coisas que nos rodeiam, são as pessoas que nos rodeiam que vão nos salvar, que vão nos fazer mais fortes, que vão... Esqueça isso tudo, meu amado, isso é mentira. O único ser que tem o poder para nos manter de pé, que tem o poder de edificar a nossa vida, que tem o poder de nos proteger, literalmente, é Deus. E não existe nenhum outro para além dele. Portanto, vida de oração não é para ser subjugada, não é para ser colocada em segundo plano, não é uma opção. Não. Vida de oração é a nossa vida, é o ar que nós respiramos. Amém? E como eu já tinha dito aqui no vídeo anterior, tu não precisas dizer palavras bonitas para Deus. Tu não precisas ter um rótulo, ter um manual de oração. Não. Entra no teu quarto. A palavra do Senhor já nos ensinou como é que nós devemos orar. Em Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 6, o Senhor Jesus nos deixa aqui instruções, ou melhor, ensina-nos a como orar corretamente. Amém? Tu, porém, quando orares, vai para teu quarto e, após ter fechado a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará plenamente. E, quando orardes, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam que, devido ao seu muito falar, serão ouvidos. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de tudo de que tendes necessidade, antes mesmo que lhe peçais. E depois temos ali a oração do Pai Nosso. Amém? Meus amados, esta passagem aqui que eu acabei de ler nos remete ao tempo de oração, ou seja, ao secreto, ao nosso secreto que nós devemos ter com Deus. Nós devemos ter um lugar secreto, um momento em que será só nós e Deus. Amém? Durante o dia, tu podes sim e deves orar, porque a palavra diz, orai sem cessar. Não estou a dizer aqui que é para deixar de fazer as tuas atividades, tarefas diárias, ou aqueles que são os teus compromissos. Não. Mas sim estou a dizer, geralmente com o Pai, o que é que nós temos? Temos relacionamento. E Deus é nosso Pai. Como é que tu vais orar? Eu já orei de manhã, então só vou orar antes de dormir e já está. Esse não é um relacionamento com o Pai. Não estou a falar aqui de pais terrenos, eu estou a falar de Pai, o nosso Pai, Deus. Amém? Deus quer, porque Deus já te conhece na totalidade. Ele sabe quem tu és. A palavra do Senhor diz que em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, antes mesmo de te formar no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Amém? Antes mesmo que nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia. E tu estás aqui e não conheces nada acerca de Deus. E não queres conhecer nada acerca de Deus. Quando tu tens a oportunidade, muito bem de o fazer. Amém? É para isso que o relacionamento com Deus serve também, de certa forma. Para nós conhecermos o nosso Pai. Para nós conhecermos o nosso Criador. Não tem como você conhecer a Deus sem orar, sem ler a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Então, muitas das vezes, eu sei que, infelizmente, nestes tempos, a maioria tem se firmado em métodos, em planos, em estratégias de como é que eu posso fazer isso, como é que eu posso alcançar aquilo, como é que eu posso não sei o quê. Meu amado, não existe estratégia, não existe plano. Isso aqui que eu estou a falar não é plano de 21 dias, não é estratégia, não é plano de 15 dias. Isto aqui é oração e vida. Amém? Nós devemos manter uma vida de oração. Nós devemos nos manter firmes em Deus.
Amém? E aí tu vais perguntar, será que eu só posso orar no quarto? Não, não precisa orar somente no quarto. No teu local de trabalho, na escola, na rua, no carro, onde tu estiveres, tu podes orar e falar com Deus. Tu podes te conectar com Deus. Amém? Fala com Ele. Como se estivesse a falar com uma pessoa. E fala tudo o que tu queres falar. Como se estivesse a falar com um amigo, como se estivesse a falar com um irmão. Fecha os teus olhos e te conecta com Deus. Amém? Conecta-te com teu Criador. Fala com Ele como se tu estivesse a falar assim normalmente. Ele quer te ouvir. Ele está a chamar hoje para esse lugar de intimidade com Ele. Para esse lugar secreto com Ele. Amém? Deus abençoe.